Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, nós estamos aqui para gravar para gravar esse vídeo, para a gente compartilhar a segunda parte do treinamento sobre a revista que a gente vai trabalhar no terceiro bimestre desse ano. E essa revista é sobre a leitura da Bíblia. Lembrando que a leitura da Bíblia faz parte das disciplinas espirituais, né? Oração e leitura da Bíblia. Oração nós trabalhamos no trimestre anterior. Nossa revista abordou o tema da oração, fazendo a exposição do Pai Nosso. Cada lição, foram 8 lições, e cada lição expôs uma parte do Pai Nosso. E agora a gente vai trabalhar a segunda disciplina espiritual, que é a leitura da Bíblia, e nós vamos usar o Salmo 119, alguns versículos que a gente selecionou para trabalhar com eles a questão da leitura da Bíblia. Bom, vamos para o conteúdo que ficou faltando para a gente. Então, agora a gente vai ver aqui momentos da aula, tá? As nossas aulas, a gente pode fazer várias atividades na aula, várias ações, tá? Mas essas ações, elas podem ser divididas em 3 momentos, tá? E cada momento desse vai ter um objetivo específico. Aqui eu vou partir do princípio de uma aula presencial, tá? E depois no final a gente vai fazer as adaptações para uma aula online, tá bom? Então, os 3 grandes momentos que o nosso método utiliza. Tá? Nós temos vários modelos de rotina de aula, de plano, mas nós adotamos um modelo específico, e com o tempo, no final, né, desse vídeo, eu acho que vai ficar claro por que a gente adotou esse modelo. Ele tem alguns benefícios. Então tá, os 3 momentos da aula são introdução de conceitos, palavra e atividades. Vamos lá, o que seria o momento de introdução de conceitos? É o momento de você fazer uma abordagem, de você de você trabalhar uma palavra difícil que vai ser necessária no momento do sermão, ou um conceito teológico, ou o conceito de qualquer natureza. Muitas vezes a nossa aula precisa ser para a criança entender o sermão. De repente a criança precisa entender o conceito de uma palavra que ela não está familiarizada. Ou então uma palavra que cada pessoa tem um conceito diferente daquela palavra. E aí você vai estabelecer naquela aula qual é o significado que você vai dar para aquela palavra, tá? E assim, nos momentos da aula, esses 3 momentos da aula, eles têm como centro o momento da palavra, tá? Ou seja, o momento de introdução de conceitos, ele está em função do momento da palavra. E as atividades, elas também estão elas vão ser realizadas em função do sermão, do ensino central do sermão, tá? Então, nesse momento de introdução de conceito, voltando aqui, né? No momento da palavra, na hora que você estudou, que a pessoa que preparou a aula, que preparou o sermão, né, o momento da palavra, ela viu que para a pessoa entender aquele texto que foi escolhido, existe um conceito teológico ali, ou existe uma palavra, qualquer coisa que tem
explicação um pouco mais delicada, que precisa de um tempo para explicar. Então, você não vai parar no meio do seu sermão para poder explicar todo um conceito teológico, para explicar um significado. Você vai usar o momento da introdução da aula, a introdução de conceitos, para justamente fazer esse combinado semântico, para você dizer, olha, não vai ser com essas palavras, não vai ser assim que você vai dizer, mas o objetivo como professor é, olha, esse conceito é assim, isso significa isso, tá? É para isso que serve. Vamos voltar lá. Então, a introdução de conceitos aborda um conceito teológico ou um conceito de qualquer natureza, uma palavra difícil, que vai ser necessária para entender o texto bíblico que vai ser exposto no momento da palavra. E para que a gente faz isso? Por alguns motivos. Por exemplo, ele evita, esse combinado logo no início da aula, ele evita uma interrupção no fluxo da mensagem. Então, às vezes você está seguindo a mensagem, você sabe que a atenção da criança ela é pequena e dependendo da idade, né, vai variar o seu tempo que você tem de atenção, e o momento do sermão ele é o principal. Então, se você parar o sermão para explicar um conceito que vai levar uns 10 minutos, 5 minutos, é mais tempo que você vai perder, tá? Então, você já faz essa explicação anteriormente para evitar você gastar a oportunidade que você tem ali. Também, fazer isso na introdução da aula dá tempo para reflexões, interações, verificar se a criança realmente entendeu o conceito, porque no momento do sermão não é ideal que você pare para fazer interação, porque o momento do sermão, o momento que a palavra está falando, ele é unidirecional, então não existe diálogo. É interessante a criança aprender isso desde pequena. Então, o momento da introdução da lição de conceito, que é no início da aula, é um momento que não é o da palavra. Então a criança você pode interagir com ela, a criança pode fazer colocações, aí de repente você vai perceber que a criança está entendendo aquilo que você falou errado, e aí você vai realinhando o pensamento até que a criança tenha entendido aquele conceito, né? Você vai verificar se ele entendeu direito. Também, fazer isso logo no início ajuda a criança a perceber o ensino principal da lição. Então, a criança já tendo uma pista de qual é o assunto, isso é interessante, isso é uma coisa que se faz na literatura. Você já dá pistas, em série, filme, você já vai dando para o leitor, para o espectador, essa pista, e isso é importante no aprendizado, porque até é uma questão de repetição também. Tem outros motivos também. Existe um conceito que a gente trabalha na linguística, de você não dar uma informação nova em cima de outra informação nova. Você precisa ter, na verdade, isso é a base da comunicação, de uma boa comunicação. Se você vai dar uma informação nova, ela tem que ser feita em cima, na base de uma informação antiga, de uma informação já conhecida. Então, na hora do sermão, você já vai dizer coisas a respeito daquele conceito que você trabalhou no momento da introdução, para que você não fique com informação nova sobre informação nova. Você já deu um tempo para a criança absorver aquele conteúdo e assim você lançar uma informação sobre aquela coisa que você vai, sobre aquele tópico que você já trabalhou anteriormente, momentos antes. Como pode ser feito essa introdução de conceito? A introdução de conceito pode ser feita por dinâmicas, brincadeiras. Você pode, por explicações, explicação com recurso visual, né? Você usando a ilustração, explicar uma coisa usando a ilustração.
pode ser por culinária, plantio, montagem, joguinhos, massinhas. Isso tudo vai depender da idade da criança, vai depender de como você quer explicar aquilo. Por exemplo, quando a gente está fazendo aula para crianças muito bebezinhas mesmo, que estão na fase de aquisição de linguagem, né, de não sabem falar, mas entendem, mas eles estão adquirindo vocabulário, então a gente não usa explicação para explicar uma palavra. Por exemplo, tem uma lição que a gente, na lição da criação, por exemplo, né, a gente vai trabalhar com o verbo criar. O texto bíblico era: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí no princípio a gente já não explica porque é advérbio. Uma criança de 1, 2 anos entendeu que advérbio é complicado. Tempo, né, é um conceito abstrato. Mas criou. Deus criou os céus e a terra. Como é que você faz a exposição desse texto para uma criança de meses, 1 ano? Então você vai... a palavra criar é uma palavra que não dá para você ilustrar. Deus, você faz uma representação, né? Mas a palavra criar, como você vai representar um verbo, uma ação, né? Então, o que a gente faz na introdução do conceito? E também você também não vai explicar. Crianças, criar é você fazer uma coisa. Você está pegando um rótulo da palavra criar e usando outros rótulos para explicar o significado daquele conteúdo. Não, você não vai usar outros rótulos para explicar um rótulo, né? A palavra, rótulo que eu estou chamando aqui a palavra. Então, você vai usar conteúdos, você vai usar contextos em que você esteja praticando a ação de criar. E aí você vai falar a palavra criar ali, fazer frases com a palavra criar enquanto a criança está criando. Então, na introdução de uma aula dessa, em que no momento da mensagem você vai precisar que a criança entenda o que é criar, Deus criou os céus e a terra, o que você vai fazer? Você pode pegar brinquedos como massinha e aí dizer: olha, crianças, hoje a gente vai criar. Vamos criar uma minhoca. Aí, né, faz. Agora, vamos criar uma bolinha. Vamos criar agora. Aí inventa um cachorrinho. Então, nessa brincadeira em que você está usando criar, a palavra criar a todo momento, enquanto vocês estão no processo criativo, é assim que a criança pequena adquire a língua dela, a língua materna, né? A mãe não pega e fica com ilustração dizendo leite, mamadeira, chupeta. Não, quando a criança toma aqui, só vem, vamos mamar, mamadeira, ou no uso da língua que a criança vai entendendo o que é cada coisa. E é assim que a gente vai fazer com a criança pequena. Então a criança pequena vai entender o que é a palavra criar no uso. Aí depois que todo mundo já criou alguma coisa, aí você vai dizer: o que a Joãozinho criou? Você criou uma minhoca. O que a Maria criou? E ficar repetindo a palavra criar o tempo todo. E aí repetir isso nessa aula, na outra e na outra, até que a palavra criar seja absorvida, né, por eles. E aí, assim, depois você vai para a palavra Deus e vai trabalhando, e assim vai. Então, a introdução de conceitos, ela serve para isso. Para que no momento da mensagem, aquele conceito que é mais difícil esteja claro. Pode ser uma palavra no caso das crianças menores, mas pode ser um conceito teológico quando o seu aluno já tem 5, 4 anos, você já pode ir para conceitos teológicos. Então,
Eu já fiz isso com culinária, plantio. Tem de muitas formas você pode fazer a explicação, tá? Daquele conceito. Na nossa revista, na lição 1, vou dar o exemplo da lição 1. Nós vamos usar esse momento, primeiro momento da aula, para explicar o pacto das obras feito com Adão. E depois, né, como é que Cristo entrou para providenciar, né, para substituir Adão, para ser o segundo Adão. Então, nós vamos usar a explicação junto com a ilustração, tá? Para fazer para poder apresentar esse conceito para eles, tá? E esse conceito ele vai ser importante no momento da exposição, ser feita a exposição do Salmo 1:1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Porque com essa doutrina explicada na introdução, a criança vai ter a informação necessária para poder entender, no momento do sermão, que o único irrepreensível que andou na lei do Senhor foi Jesus. Porque no início a gente vai explicar para a criança que Deus fez um pacto com Adão, que Adão falhou naquele pacto. E dentro daquele pacto, Adão representava toda a humanidade. Então, quando ele caiu, quando ele pecou, todos nós pecamos com ele. Quando ele herdou a morte eterna, todos nós herdamos com ele. Então, foi necessário um segundo representante, um segundo pacto, um segundo Adão que fosse capaz de cumprir as exigências de Deus, que é a lei, né? O que Deus exigia nesse pacto com Adão? Exigia a perfeição, exigia a obediência à lei de Deus, e isso estava representado em não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando Adão falhou em suas obras, foi necessário um segundo Adão que fosse irrepreensível nos seus caminhos, que andasse perfeitamente na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Então, se você explica já esse pacto no início e diz que Jesus foi o único, aí mostra a vida de Jesus, que Jesus andou na lei de Deus, que ele não quebrou nenhum mandamento e por isso ele mereceu o céu, e além disso ele sofreu a morte, sofreu o castigo que nós merecíamos. Então ele mereceu a vida eterna com seus próprios méritos, por suas obras, e ele ainda sofreu o castigo que nós merecíamos, que nós caímos lá em Adão. Então, isso tudo vai ser explicado na introdução. Quando você lê esse salmo, não vai ser necessário você falar quase nada, né? Você simplesmente vai expor o que significa cada palavra do salmo, mas a doutrina que é a base para eles entenderem, você já fez, porque esse salmo ele está baseado nessa doutrina. Todo salmo que fala sobre perfeição, né, tá falando de Cristo. Perfeição nas obras é Cristo, tá? Então essa é a base. Vamos para o momento 2 da aula, que a gente vai falar como é que vai ser a exposição. Bom, e sobre essa doutrina, a gente trabalhou, né? Lembrando a vocês que a gente trabalhou na primeira parte do nosso treinamento, que nós trabalhamos essa doutrina do Pacto das Obras, de Cristo como segundo Adão, né? A gente, no treinamento que a gente fez, né, online, a gente trabalhou isso. E trabalhamos também a questão de como é que você ensina mandamento, né, para criança. Os cuidados que a gente tem que ter na hora de ensinar mandamento. Vamos para a segunda parte da aula, que é a palavra. Essa parte é o momento em que você vai expor
a palavra. Tudo que tem a ver com a exposição da palavra. O primeiro momento você pode fazer outras coisas, como eu já disse. No primeiro momento, o centro é a introdução de conceitos, mas é nesse momento que você vai fazer a chamada, que você vai... que você pode propor um momento de cânticos, você pode fazer as atividades preliminares ali, tá? Mas o centro desse momento é a introdução de conceitos. O centro do segundo momento da aula é a mensagem, a exposição do texto bíblico e tudo que gira em torno do texto bíblico. Então, é um momento de oração por iluminação, não é um momento de orar pela mãe, para agradecer nada. É um momento em que vocês vão pedir para Deus iluminar, para Deus dar entendimento sobre o texto bíblico, tá bom? Qual é o formato desse momento? Quando a aula é presencial, como eu falei para vocês. O momento da mensagem é um momento formal. Então, se antes, lá no momento da introdução do conceito, nós podemos fazer roda, formato em U, ou em pé, dependendo da atividade que você for propor, é livre. Mas esse momento, ele é solene. Então, a posição tem que comunicar isso. Então, não é diálogo, ele é unilateral. É Deus falando através da sua palavra. Então, o formato é linear, né? As crianças na cadeira, uma ao lado das outras, né? Em fileiras. E, se for necessário, faz uma fileira atrás. Mas nada de U, círculo, não é, porque o círculo e o U, eles comunicam que existe diálogo, é para todo mundo interagir, tá todo mundo no mesmo plano. E o formato linear, ele é unidirecional, tá? É o professor que fala, no caso ali, ele está sendo um instrumento para Deus falar, né? Então é formal, sem interação. Então combina com a criança que nesse momento só você vai falar, evitar o máximo de interrupções. Se ela quiser no final, ela pode perguntar no final da exposição. Isso é um treinamento também para o culto, tá? E é uma reverência. Então, se a tua aula é online, você vai pedir nesse momento que eles desliguem os microfones, tá? É uma forma de você comunicar isso. E, se possível, sem recurso visual. Para os pequenininhos, a gente vai usar recurso visual nesse momento também, né? Mas conforme eles vão crescendo, tendo 7, 8, 9 anos, a gente vai tirando os recursos visuais para que eles se cada vez mais identifiquem esse momento com o culto dos adultos, né? Para que eles sejam capazes de assistir uma mensagem normalmente, sem depender de recurso visual. É importante que os conceitos mais difíceis ou as doutrinas implícitas no texto que vai ser trabalhado já tenham sido esclarecidos, tá? Para você concentrar a sua mensagem, a linha de raciocínio da sua mensagem, você abrir um braço, uma ramificação para poder explicar e ter que voltar, tá? O formato desse momento é de sermão expositivo, ou seja, a tua função ali é explicar o sentido das palavras do texto, tá? Ou das expressões. Se possível, você explicar a partir do idioma original. O livro dos Salmos, ele requer muitas vezes a consulta do original, tá? Porque às vezes a tradução ela se aproxima mais de um sentido e a língua original ela está apontando para outro sentido. Nos Salmos isso acontece muito, tá? Então as nossas aulas, as nossas lições, elas foram feitas com esse cuidado, tá? E obedecendo as regras ortodoxas de exegese,
ou seja, interpretação histórico-gramatical. Não vou entrar muito explicando isso, mas existem formas alegóricas de interpretar o texto e, assim, a pregação das igrejas neopentecostais vão muito por essa linha, que não é a linha ortodoxa. Não, uma linha de interpretação alegórica, de ver simbolismo em tudo. Existe alegoria na Bíblia? Existe, mas o texto bíblico ele é esclarecido. Quando existe alegoria num lugar, a alegoria é esclarecida em outro. Tá? Então, a gente faz interpretação histórico-gramatical, que é a pesquisa literal, né, do sentido literal do texto, basicamente isso. E aí esse momento vai encerrar com a aplicação do texto para a salvação e para a santificação, ou seja, você vai encerrar apontando como aquele texto aponta para o Evangelho, né, visando a salvação das crianças que ainda não creem, e a santificação daqueles, né, que já são crentes. Na verdade, o Evangelho ele aponta para as duas coisas, né? Mas assim, por exemplo, essa revista a gente está trabalhando o mandamento de ler a Bíblia. Então você vai nesse texto, então é mandamento. Então você não vai ficar, como a gente falou, cuidado quando você ensina a lei. Você não vai terminar a sua aula, que a criança vai sair da sua aula pensando, poxa, eu preciso ser irrepreensível no caminho do Senhor, né? Eu vou conseguir e assim eu vou ser feliz, eu vou ser bem-aventurado. Através de, o que é ser irrepreensível? É não pecar. Então a criança não pode sair da tua aula achando que ela precisa aprender a não pecar para ter de Deus a felicidade, para ter as bem-aventuranças de Deus, para ter o céu, as bênçãos de Deus. Não é assim, né? Pelo contrário, esse texto, ele quer dizer que Cristo é o único irrepreensível e só Cristo mereceu a bem-aventurança, a bênção maior de Deus. Todas as bênçãos que a lei promete, Cristo que mereceu. Então esse texto aponta para o Evangelho, né? Então a criança tem que sair na cabeça que ela precisa de Cristo, né? Ela não é começar uma vida de perfeição, mas que ela precisa fé, arrependimento e fé, uma profunda confiança de que ela precisa de Cristo, porque Ele foi o único irrepreensível, né? Então, assim, você vai fazer a aplicação para a salvação. E para a santificação, é a questão do mandamento. Qual é a aplicação para a santificação aí, né? Que esse texto está falando que, já que a gente consegue a perfeição através de Cristo, no sentido de que Deus vai nos justificar no tribunal, Deus vai nos considerar dignos dele, dignos das bênçãos dele, através dos méritos de Cristo, mas o próprio Cristo, ele quer que nós andemos como ele andou. Então nós vamos começar a buscar andar na lei do Senhor. Não é isso que vai trazer a bênção maior de Deus, né? É através de Cristo. Mas o mandamento, ele existe para que nós persigamos. E a gente vai começar a perseguir esse alvo. É isso que é o mandamento, aí a parte da santificação, tá? Que vai ficar como aplicação no final da sua exposição. Aí aqui tem um exemplo de exposição, porque eu falei qual o formato. O formato é de sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? É um sermão que você simplesmente explica o sentido das palavras. O trabalho do sermão expositivo é na hora de você fazer, né? Que você vai tentar buscar o sentido que Deus quer com aquele texto, né? E precisa da ajuda de Deus. Mas depois que você formulou o seu sermão, que você
estudou e com a iluminação de Deus você elaborou, você vai simplesmente explicar, né? O que é o bem-aventurado? Aí, no texto bíblico, o que é bem-aventurado no dicionário hebraico, né? O que é o bem-aventurado nos Salmos, nos textos poéticos? Toda vez que essa palavra bem-aventurado aparece nos textos poéticos, porque Salmo é um texto poético, o que quer dizer? Como a Bíblia, como os textos poéticos descrevem o bem-aventurado? Como é que o livro de Salmos descreve o bem-aventurado? Tudo isso é uma pesquisa que você, na hora de elaborar o sermão, faria, né? No caso, a nossa revista já está pronta, já foi feita. O que é o irrepreensível, né? Será que irrepreensível na nossa língua é igual ao que está lá na língua original? Será que a palavra tem a ver? Então, foi essa pesquisa que foi feita. E aí você vai explicar o que significa cada uma dessas palavras. Próxima palavra, caminho. O que é o caminho no Salmo 119? Essa palavra que se repete tanto. Aqueles que andam, que é a próxima expressão, né? Na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? O que é andar na lei do Senhor, né? E aí você vai concluir a explicação de tudo, vai reunir, né, todos os sentidos que você explicou, você vai reunir e vai fazer uma síntese, né? E aí depois vai fazer a aplicação, né, para a salvação, mas quem é essa pessoa? Quem é que é o irrepreensível? Quem é a pessoa que vive a vida inteira sem errar, sem pecar? Aí o evangelho aqui. E o evangelho a gente já trabalhou, né? O que é o evangelho? Você vai parte da lei, que nós não cumprimos a lei, que nós falhamos e por isso merecemos um castigo. E aí quem é a pessoa que cumpriu a lei no nosso lugar? Cristo. Quem é que sofreu o castigo da lei que nós merecíamos? Cristo. Então, a partir dessas informações, o que é preciso ter? Arrependimento dos pecados e confiança nesse sacrifício, na obra de Cristo, tanto na vida de perfeição dele, quanto na crucificação, que o sacrifício dele serve para você, se aplica para você. Eram os seus pecados que estavam sendo carregados ali na cruz. Então, isso é a parte de evangelho que você vai falar para a criança. E a parte de santificação, mais uma vez que você crê, o seu alvo é ser como Cristo, é andar na lei do Senhor. E aí, por isso você precisa ler a Bíblia, né, para conhecer a lei de Deus, para poder cada vez mais andar nesse caminho de perfeição. O terceiro momento da nossa aula é atividades. Aí você pode sair numa aula presencial, você já pode desfazer esse formato linear e colocar as suas cadeiras ali, usar as mesas, se você for fazer uma atividade de lápis, de cola, de recorte. Se for culinária, vai para a cozinha da igreja. Se for jardinagem, vai para o jardim da igreja. Vai ser livre também o que você vai fazer no momento das atividades. Essa revista só propõe atividades com papel, lápis, tesoura e cola, tá? Mas em outras revistas a gente faz a diversificar mais. Vamos lá, para que serve o momento das atividades? É o momento de trabalhar o conhecimento cognitivo adquirido, organizar o pensamento. A questão, você vai organizar as informações da criança. Às vezes a informação está um pouco misturada e às vezes a atividade vai ajudar a assentar o pensamento, a organizar. Algumas coisas que a criança entendeu errado, muitas vezes na atividade é que ela vai, né,
E é o terceiro momento em que a criança vai ver o conceito, né? Ela já viu na introdução do conceito, ela já viu na mensagem, e é uma repetição do conceito num outro formato, né? Então vai servir para memorizar também. Então aí ela também vai refletir, algumas atividades propõem, exige uma reflexão, um auto-julgamento, esqueci a palavra. Uma reflexão sobre si, tá? Exercitar o julgamento. A criança vai dizer se aquilo é certo, se é errado, qual decisão vai ser colocada assim, situações, problema que a criança vai precisar julgar, escolher, tá? Vai ter exemplos para ela aplicar. Tem atividade de memorização de versículo também, tá? Sempre tem uma atividade sobre o aspecto do mandamento trabalhado naquele dia e uma atividade sobre o evangelho. Nessa vista a gente está com várias atividades, a maioria das lições está com 4 atividades, algumas eu acho que chegou a 5, mas é mínimo, pelo menos 4 atividades. Uma sobre a lição daquele dia, outra sobre memorização de versículo, outra sobre o evangelho para a criança. Todas as lições a criança vai ter a seguinte pergunta assim, nessa lição, por exemplo, vai ter pergunta, mas para você entrar no caminho da perfeição, porque a Bíblia, o nome da lição é a Bíblia mostra o caminho da perfeição. Qual o caminho da perfeição? É Cristo, né? Mas para você entrar nesse caminho, aí vai ter as opções lá. Deixa eu mostrar para vocês. Bloco de atividades aqui. Colhe no caminho. Não, esse aqui é sobre os mandamentos. Esse aqui é sobre o evangelho. Circule o que é necessário para sair do caminho da morte e entrar no caminho da vida. É o caminho da salvação. Aí a criança vai ter lá, orar. Orar vai fazer você sair do caminho da morte para o caminho da vida. Obedecer, cumprir deveres, falar a verdade. Então eu coloquei vários mandamentos aqui que a criança muitas vezes pensa que ela precisa cumprir tudo aquilo para se ligar com Deus, para estar perto de Deus, para ser filho de Deus, né? E aí a criança vai ter que escolher o certo, se arrepender dos pecados e crer no sacrifício de Cristo. Então todas as lições têm um exercício assim, que a criança vai ter que escolher no meio de vários mandamentos o evangelho. Arrependimento de pecados e fé em Cristo. Para que fique muito claro que a salvação não é pelas obras. Tá? Aqui a primeira atividade a gente trabalhou a questão dos mandamentos, né? Que foi falado, né, que Cristo é o irrepreensível nos seus caminhos, e a criança vai ter que colar no caminho de Cristo todos os mandamentos que Cristo cumpriu, né, que na verdade foram todos os mandamentos. E tá aqui tem um exemplo tem um exemplo de cada mandamento, né, do primeiro mandamento, adorou só a Deus e tal. Tem um exemplo da vida de Cristo em que Cristo cumpriu os mandamentos de Deus na sua vida. E aí a criança vai colando nesse caminho. E aí quando chega aqui, vai vir a cruz, né, que ela vai colar essa figura. Então, isso vai servir para reforçar o nosso ensino, que Cristo foi o único irrepreensível que andou na lei do Senhor. Tá? Ele que é o bem-aventurado, ele que é o merecedor de todas as bênçãos que Deus promete na lei. Terceira atividade, que é o objetivo aqui, isso aqui vai ser uma biblinha que a gente vai usar para cada domingo a gente colar o versículo memorizado, tá?
E aqui é a página do versículo a ser memorizado hoje, na lição 1, né? Que é o Salmo 119, 1, que é o versículo que foi exposto, tá? E aqui a atividade que a gente vai propor é para a semana, que é o planner de leitura bíblica, uma atividade metalinguística. O que é isso? Porque o nosso objetivo, a gente não tá, o que a gente quer ensinar não é ler a Bíblia todos os dias. Então, essa atividade é uma atividade que, ao fazer essa atividade, a criança vai estar cumprindo o nosso objetivo, né? Então, aqui tem para cada dia da semana uma leitura da Bíblia proposta, tá? E tem uma sugestão de oração, de tipos de oração. Esses tipos de oração nós trabalhamos na série do Pai Nosso, que a gente ensinou como é que seria uma oração de louvor, como seria uma oração de adoração. Tudo isso a gente trabalhou. E a criança vai dar continuidade ao conteúdo do Pai Nosso, né, que a gente ensinou a criança a orar e praticar a oração todos os dias. Ela vai continuar e ela vai agregar isso à leitura bíblica, né, e memorizando o mesmo versículo todos os dias. Naquela semana vai ser o mesmo versículo. E assim a gente vai dirigindo a criança a fazer o seu culto particular em casa. Agora a gente vai para a última parte do nosso treinamento, em que a gente vai ver como é que a gente faz tudo isso online, tá? Então, a plataforma que a gente escolheu a princípio foi o Messenger, e aí vocês vão ter que ver, né, ajudar os seus alunos a utilizar. E se não der certo, aí a gente pode rever isso, né? Se nem todo mundo conseguir entrar, vocês podem, no momento, mandar o link de uma outra plataforma que vocês estejam familiarizados e depois a gente rever essa questão, tá? Mas no dia da aula vocês estão livres para usar a plataforma que vocês estiverem familiarizados como professor, tá? Uma opção que eu acredito eu tenho certeza que os nossos alunos têm é o Meet, porque eles estudam com o Meet na escola e a gente acabou fazendo os nossos encontros de sábado pelo Meet, tá? Mas trabalhando com o Messenger, o que vocês vão fazer? Vocês vou mostrar aqui como é que vocês vão fazer. Vocês vão abrir o navegador da internet. Vocês vão digitar lá a expressão messenger.com/rooms. messenger.com/salas, né, em inglês, rooms. Aí vai aparecer, vocês vão rolar a barra, né, para baixo. Vai clicar em criar uma sala. Aí aqui deve pedir criar sala, né, vai clicar. Aí vai pedir, na primeira vez vai pedir os seus dados, né, conta do Facebook, alguma coisa assim. Tá? Aí depois que você colocar, você clica em criar sala. Tá, o meu deu erro aqui, eu não consegui. Tem alguma coisa errada com o meu computador. E tá mandando eu reiniciar aqui. Mas não tem problema. Vocês vão copiar o link, tá ali de cima do browser, e vão mandar pro grupo de WhatsApp, certo? Grupo de seus alunos.
Aí vai ter os botões aqui que vão aparecer, são básicos. Vai ter um botão de microfone, né? Vai ter de compartilhar a tela. Então, como é que vocês vão fazer? Então, vocês vão precisar compartilhar a tela, né? No momento da introdução do conceito. Não vai dar pra gente fazer outras brincadeiras que por causa da falta de contato, né? Então a gente vai usar muito o recurso visual, tá? Então, aqui as figuras que a gente vai utilizar para mostrar, para explicar para eles a questão do pacto que Deus fez com Adão, do caminho de obediência, que Adão tinha duas escolhas, né? Ou ele poderia desobedecer comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e a consequência seria a morte, ou ele poderia ir pelo caminho de obediência, que no final ele teria a vida eterna, né? Então essa figura ela ilustra a situação de Adão, né? E aí você vai mostrar Adão aqui com o mundo nas costas, ou seja, que Adão ele representava todos nós, né? O pacto que Deus fez com ele, nós estávamos incluídos nesse pacto, toda a humanidade. Então, quando Adão pecou, todos nós caímos junto com ele, né? Aqui a proibição e o caminho de obediência. Que Adão teria uma vida inteira de obediência se ele não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí ele teve a escolha, foi o único homem que teve a escolha, né? E ele escolheu o caminho da morte. Então, dado que nós estávamos junto com eles, nós não estamos mais nessa situação aqui de escolher. Todos nós já nascemos, né, condenados à morte. Aí onde Cristo entra, Deus suscitou um segundo Adão, que também tinha a capacidade de escolher, né, entre a obediência e a desobediência, e ele escolheu o caminho da obediência. No caminho de Cristo ele cumpriu todos os mandamentos, né? E aqui você vai explicar para a criança cada mandamento que Jesus cumpriu, exemplos, né? Jesus fez muito mais do que isso, mas são exemplos da vida dele. E no final de sua obediência ele sofreu o castigo que nós merecíamos. E quando Cristo fez isso, aí volta um pouco, né? Ele tinha algumas pessoas do mundo que já estavam unidas com ele, eleitas, que já estavam unidas com ele desde o início desde a eternidade, né? Já estavam com Cristo. De forma que tudo que Cristo fez, nós estávamos com ele já, né? Eleitos. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele, né? O que a Bíblia fala. E vem a questão do arrependimento, né? A ilustração do arrependimento e da fé, né? Nessa obra de Cristo. Então, isso aí vai ser a ilustração que vocês vão usar para explicar esse conceito, tá? E tá lá na revista do professor tudo explicadinho. Você pode ir utilizando as imagens enquanto você vai falando, lendo, né, acompanhando, para você não errar também, tá? Não falar nada fora da ordem nem errado. Então, você clicaria lá na sala, né, aqui embaixo no botão compartilhar tela, e aí você compartilharia a sua tela. Vocês vão receber um link com todos esses arquivos, tá? Para vocês terem acesso a todos os arquivos das aulas que vocês precisam, de visuais, exercícios, etc. E os links que eu vou pedir para vocês mandarem, eu troquei a ordem. O link que eu vou pedir para vocês mandarem pro WhatsApp, pros grupos,
Os grupos que eu vou pedir para vocês mandarem são o grupo da igreja, grupo dos pais e de pré-adolescentes, tá? No momento da EBD, eu peço para que vocês mandem o link da aula online, né, da sala, para esses grupos aqui. Eu vou inserir vocês nesses grupos aqui que tá faltando vocês, para vocês conseguirem ter acesso e mandar, tá? Bom, então quais as ferramentas? A plataforma, né? Utilizar a opção compartilhar tela para a introdução da aula e para as atividades. O momento do sermão, vocês podem ou não compartilhar a tela, compartilhar a tela do seu computador, né? Mas seria interessante vocês usarem só o tete-a-tete, a face mesmo, né? Para ler a Bíblia junto, orar e fazer a exposição. Porque eles são maiores, então recurso visual para eles já não fica muito aconselhável, tá? Parte de atividades, como é que vocês vão fazer com eles? Eu não vou pedir para vocês para eles usarem folhinha, tá? Porque muita gente não deu certo. Eu fiz isso com as crianças pequenininhas e alguns pais gostam da folhinha, outros não tem como imprimir. Então a gente vai fazer as atividades usando o Google Forms. Vai ser as atividades online. Cada lição vai ter um link para o formulário do Google. Então, para fazer as atividades, a cada aula vocês vão receber um link. Vocês vão receber o link e clicando nesse link, vocês já vão para esse formulário do Google, tá? E aí vocês vão mandar esse link para eles também. Pode ser na hora, tá? Ou com antecedência, mas pode ser na hora. E aí eles clicando, eles vão poder fazer junto com você as atividades, tá? E você compartilha a tela com eles, tá? Para poder explicar como é que faz. Aí aqui é legal eles colocarem o nome, na verdade está como obrigatório, tá? E no final, quando eles realizarem, quando eles enviarem no final, aí a gente vai ter as atividades lá, as marcações dele, tudo direitinho das respostas, tá? Então, por exemplo, vamos fazer junto aqui. Observe na figura os mandamentos que Jesus cumpriu na vida dele. Cada mandamento cumprido possui um número correspondente. Então, adorou somente a Deus. Número 1, cumpriu o culto conforme a lei. Número 2, cada desses números corresponde aos 10 mandamentos. Tá? Já observou. Aí aqui vai marcar. Devemos. Aí aqui a criança vai marcar qual o mandamento correspondente que nós devemos cumprir também. Que Jesus cumpriu, devemos cumprir também. Devemos dedicar o domingo a Deus. Seria o número 1, número 3, qual número marcaria? Né? Aí aqui, guardar o dia do Senhor, que Jesus fazia, nós devemos fazer também. Devemos obedecer os pais. Jesus obedeceu seus pais, nós devemos obedecer também. E assim nós vamos trilhando os passos de Jesus. Buscar a Deus em primeiro lugar, primeiro mandamento. Devemos perdoar, sexto mandamento. Devemos participar do culto, segundo mandamento. Tem uma ajuda aqui, né? Cumprir o culto conforme a lei. A gente deve participar do culto, né? Dar bom testemunho e evangelizar. Terceiro mandamento, né? Que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá aqui, cumprir os seus votos e testemunhou. Tem alguns que são mais difíceis, aí vai consultar aqui e aí vai acabar tendo uma pista, tá bom? É para queimar o cérebro mesmo. Não devemos mentir, nono mandamento. Não devemos ter inveja, décimo mandamento. Não pensar nem ver coisas impuras, sétimo mandamento. Não devemos estudar e não colar, oitavo mandamento.
E aí, mas tudo tem, olhando para as figuras a gente consegue adivinhar qual é o número, tá? Observe as figuras e escreva o que é necessário para sair do caminho da morte e entrar para o caminho da vida. Você consegue fazer isso sozinho? Né? Então, tá aqui. A criança deve escrever: se arrepender dos pecados, né? E crer em Cristo. E crer no sacrifício de Cristo. Essa é a resposta. 3. Memorize o versículo Salmo 119:1, né? Aí, aqui, e escreva no espaço abaixo, sem ajuda nem consulta. Então, você vai dar 2 minutinhos para eles decorarem e depois vir aqui escrever, né? Bem aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que buscam a lei do Senhor. Salmo 119:1. Atividade para a semana. Aí como é que eles vão fazer isso? Durante a semana, conforme eles forem completando, completou a leitura e fez uma oração, marcou. Segunda-feira, leu o Salmo 119:4, de 4 a 6, fez uma oração, pode ser qualquer oração, memorizou mais um pouquinho o versículo, marcou aqui. Aí eles vão marcando no celular todos os dias que eles cumpriram a tarefinha. No final, memorizou o versículo, aí depois é só enviar, clicar em enviar, tá? Então vocês vão ajudar eles a fazerem aí a tarefinha. Bom, gente, tá isso. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem que a gente esclarece, tá bom? Então tá, tchau.